Olá, pessoal. Começa agora o programa Vozes do Cooperativismo. Eu sou Rafael Mesquita e fico com você a partir de agora, nesse programa que pauta este modelo de negócio que transforma vidas e também a economia do nosso estado. E hoje o Vozes do Cooperativismo é todo especial, é todo dedicado ao primeiro encontro de liderança feminina no cooperativismo do estado do Ceará, que foi realizado no dia 8 de dezembro, no Iguatemi, Fortaleza. Vamos agora ouvir as representantes desse movimento e saber tudo o que aconteceu neste importante evento que pauta a equidade de gênero no cooperativismo, que pauta a participação feminina nas cooperativas em cargos de liderança. Vem comigo. Minha gente, o primeiro encontro de liderança feminina no cooperativismo do Ceará é uma iniciativa do Comitê de Mulheres Elas pelo COP Ceará. E eu estou aqui com a coordenadora do comitê, a Selene Caracas, que vai falar, Selene, sobre o objetivo desse tão importante evento. Bom, o objetivo desse evento é ser um marco da nossa luta, né? Da formação do Comitê Elas pelo COP dentro das cooperativas, sensibilizando os gestores para que eles se engajem nesse movimento, porque nós mulheres somos maioria na base de todas as cooperativas e somos muito pouco representadas nas lideranças. E o objetivo do nosso comitê é capacitar as mulheres cooperativistas para que assumam cargos de liderança e que formem seus comitês dentro de suas cooperativas. É para poder empoderar essas cooperativas com a força das mulheres. O Comitê Elas pelo COP nasceu em 2024 aqui no Ceará, com esse objetivo que você acabou de traçar para a gente, e tem uma grande agenda para 2026. O que você pode adiantar das ações do comitê aqui no estado do Ceará? Bom, aqui em 2026, a gente, no ano de 2025, nós trabalhamos muito a parte pessoal das mulheres, para que elas, como líderes, elas primeiro estejam bem centradas, sabendo bem do poder que elas têm. E agora, 2026, nós vamos focar na gestão, né? Vai ser a parte técnica de governança e capacitando para que elas assumam cargos de liderança. A gente roga aqui que o movimento de mulheres no cooperativismo seja tão forte quanto o movimento cooperativista no estado do Ceará. Minha gente, agora é hora de escutar a Paula Vasconcelos, que é superintendente administrativa da Unimed Fortaleza e também presidente do Conselho de Administração da Unitec. Paula, você também membro aqui do Comitê Elas pelo COP, sabe da importância desse evento para a gente, e um dos objetivos principais é tentar fazer eclodir a cultura organizacional no sentido de absorver a representatividade feminina, a liderança feminina. Fala pra gente sobre isso. Estou muito feliz. Primeiro, obrigada. Queria agradecer ao Sistema OCB por esse evento maravilhoso, por oportunizar esse momento para a gente. É muito importante, é emblemático. Eu cheguei aqui hoje, fiquei emocionada de ver que a gente conseguiu, né? Então, isso é muito importante. Nós temos mais de 144 cooperativas aqui no estado do Ceará. E a gente sabe que o nível de maturidade e profissionalização em alguns termos, eles são distintos. E quando a gente fala de trazer a cultura da diversidade, equidade e inclusão para a pauta, é extremamente estratégico. Vira o jogo no resultado das cooperativas. Eu reforço aqui que as cooperativas elas não vendem o produto para a mesma pessoa, são pessoas diversas. Então, só por esse motivo, já é um motivo fundamental para que as cooperativas tragam essa pauta, diversidade, equidade, inclusão para dentro delas. E um pouco mais, quando a gente fala de diversidade, além da diversidade de gênero, aquelas cooperativas um pouco mais maduras também fazem inclusão. Porque muitas vezes nós observamos sim mulheres em cargos de liderança, mas a cultura não permite que ela seja incluída. Então ela está lá, mas não está ocupando o lugar. É aquela famosa frase, às vezes somos convidadas para a festa, mas não somos tiradas para dançar. Então isso é importante também. Então esse dia de hoje ele é muito emblemático, ele traz e cumpre várias funções. Uma função de letramento, uma função de união entre nós mulheres,
e mais do que tudo, né, um momento para a gente conversar sobre assuntos, trazer aliados e, de fato, fazer a diferença para o nosso sistema cooperativista. E agora entrevistando a Gisele Gomes, que é CEO, né, da Parônima Ecosistemas de Aprendizagem, também uma das palestrantes desse primeiro encontro de liderança feminina no cooperativismo no estado do Ceará. A Gisele falou, eu ouvi aqui atentamente, que as mulheres não são o futuro do cooperativismo, é a tradução do presente. Gisele, eu queria que você destacasse esse momento exemplar em que você citou que a necessidade da participação feminina, inclusive nas lideranças, é agora. Ai, obrigada, Rafael, por me receber. Uma honra estar aqui. Eu vim de Porto Alegre, sou uma cooperativista gaúcha, mas eu amo o Ceará, eu amo estar aqui em Fortaleza, eu amo todas as pessoas que estão aqui, aprendo muito. Eu, no início da minha palestra, disse que a mulherada aqui é arretada, amostrada, empoderada e poderosa. Verdade. Então, eu acho, a gente fala bastante sobre futuros possíveis e desejáveis. A gente costuma dizer que o futuro é COP, só que a gente precisa muito olhar o presente, porque se a gente não conseguir construir esse lastro, esse alicerce, a gente não vai conseguir chegar nesse futuro. Nós vamos, no ritmo atual, levar 131 anos para atingir a paridade de gênero. Então, o futuro é agora, a gente precisa construir isso nesse momento. E o Elas pelo COP é um instrumento muito potente, é uma ação afirmativa de correção demográfica, onde a gente pensa as novas estruturas do cooperativismo. Por quê, Rafael? Porque a sociedade ela é diversa, ela é plural. E para o cooperativismo, de fato, ser COP, para o futuro ser COP, a gente precisa que esse cooperativismo traduza essa pluralidade. Mas o impacto também da violência de gênero ainda é muito forte nos ambientes laborais, nos ambientes de trabalho, e pode ser um complicador nesse processo de assumir a liderança nas cooperativas, já que as mulheres hoje já são maioria no cooperativismo? Com certeza, eu acho que esse ponto que tu trouxe é importantíssimo. Ontem aqui em Fortaleza aconteceu, como em outras partes no Brasil, uma marcha pelo fim da violência de gênero, então eu acho que existem diferentes tipos de violência de gênero. Vamos falar aquela violência de gênero que as mulheres estão lutando, né, lá nas ruas, para que as mulheres possam existir. Pensemos, Rafael, que essa mulher, que ela está correndo riscos de vida, ela é a mesma mulher que está trabalhando nas cooperativas, que é uma cooperada, que é uma liderança. Mas, além disso, nas organizações a gente tem o que a gente chama de violência simbólica ou microagressões, que quando a gente olhar para esse iceberg lá da violência, essa violência física extrema, que coloca a vida das mulheres em risco, existem outros momentos anteriores. Então a gente fala muito sobre as microagressões. Hoje são um dos grandes detratores das mulheres nas organizações. As mulheres não conseguem avançar por conta dessa violência simbólica e dessas microagressões que elas sofrem. Importantíssimo isso que tu trouxeste. Um dos desafios, então, nesse aspecto seria também mudar a cultura, sobretudo a cultura organizacional. Há marcas de machismo, como você vem falando, há marcas, né, de desigualdade que atravessam a nossa história enquanto povo, inclusive você citou isso na sua palestra. Como é que a gente traduz diversidade e inclusão como um mecanismo de gestão das cooperativas nesse aspecto? Eu gosto muito de dizer que inclusão, diversidade e equidade é um motor de inovação. E de onde vem essa inovação? Ela vem dessa pluralidade de ideias e essa pluralidade de perspectivas e entendimentos do mundo. Então, de novo, se a nossa sociedade, e a sociedade brasileira é extremamente diversa, só que a gente não vê essa diversidade muitas vezes posta em posições de liderança das cooperativas, ou quiçá no cooperativismo. Então, veja, se o cooperativismo ele é um instrumento para a paz e para a prosperidade das nações, dos povos, do nosso país, da nossa comunidade, eu preciso traduzir isso, eu preciso entender essa pluralidade. Então, inclusão, diversidade e equidade é o motor, é o catalisador da inovação, porque a gente pensa de formas diferentes. E aí, de novo, as mulheres são 52% da população brasileira. As pessoas negras, 56%. Então, Rafael, se eu dissesse para você, vou tirar uma foto do Brasil, a foto do Brasil teria o rosto de uma mulher negra. Olha aí. Queria então que você encerrasse essa entrevista convidando a quem está nos acompanhando no Voz do Cooperativismo, a quem está nos acompanhando que é cooperativista ou não, nos espaços onde estão
promover a diversidade e a inclusão como um requisito fundamental, inclusive, para a vida coletiva contemporânea? Claro. Então a primeira coisa, de novo, eu sou uma mulher cooperativista desde o ano de 2009 e o cooperativismo mudou a minha vida, Rafael. Eu entendo hoje o cooperativismo como um lugar de pertencimento, que faz com que eu tenha esse sentimento de pertença. Então o cooperativismo é extremamente importante. E para a gente fazer que esse cooperativismo atinja mais pessoas, a gente precisa de inclusão, diversidade e equidade. O Elas pelo COP, ele é uma ação afirmativa de gênero, e aqui é importante a gente destacar que gênero é sempre interseccional, a gente está pensando em mulheres brancas, negras, indígenas, quilombolas, com deficiência, lésbicas, trans, toda a forma de ser, né, dessas mulheridades. Então a gente está convidando, a partir desse Elas pelo COP, que esse recorte de gênero ele seja reconhecido e ele seja partícipe desse movimento que é tão bonito. Então venham para o cooperativismo, se tornem pessoas cooperadas, venham pelo Elas pelo COP, que aqui é um espaço para que você possa crescer e para que você possa pertencer. O Vozes do Cooperativismo faz uma pausa agora, mas a gente volta já com mais liderança feminina, mais reflexões e mais histórias que inspiram o cooperativismo cearense. Fica com a gente, é rapidinho. O Vozes do Cooperativismo está de volta, direto do primeiro encontro de liderança feminina no cooperativismo do Ceará. Um dia histórico que reúne mulheres de diversos ramos, especialistas e dirigentes para ampliar as vozes e fortalecer a presença feminina na governança das cooperativas. Hora de escutar uma das líderes do cooperativismo do Ceará, à frente de uma das gerências principais do sistema OCB Ceará, a Derlange Santos, que é gerente de controladoria. E eu queria, Derlange, que você dissesse aqui, enquanto mulher, a relevância de agora a agenda do protagonismo feminino em cargos de liderança, em cargos de decisão, ser uma agenda do sistema cooperativista do estado do Ceará. Olha, para mim, né, enquanto mulher, né, e que já milito no cooperativismo há 30 anos, né, completos, e ver esse movimento que floresceu de uns anos para cá, e da relevância e do corpo que ele está tomando, para mim, assim, é algo assim, que me deixa com um sentimento assim, de que as coisas tomam um rumo diferente, né? Porque o movimento cooperativista, né, a partir do 14º CBC, entendeu, né, a relevância e de quão importante é esse engajamento das mulheres. Empoderar essas mulheres para exercer efetivamente o papel que elas já têm hoje no cooperativismo é assim algo que eu refuto como sendo uma estratégia super bem sucedida do sistema OCB. Tá? E a gente ainda precisa caminhar muito mesmo, porque embora sejamos um grupo já grande de mulheres, seja elas cooperadas, sejam elas empregadas de cooperativa, mas ainda nós temos um gap muito grande enquanto lideranças. Tá? Então, esse é um espaço que precisa ser entendido como um espaço em que as mulheres estão prontas para atuarem. Né? Eu mesmo, no sistema OCB, eu sou a única mulher, né, que é parte da gestão, que para mim já é algo que, digamos assim, me envaidece, né, por estar ali, ser um espaço que eu já estou ocupando, e como eu defendo que isso deve se tornar, digamos assim, de muita relevância, e que a alta administração tem que entender que isso é um movimento sem volta. Minha gente, é importante dizer que o primeiro encontro de liderança feminina no cooperativismo no estado do Ceará é uma realização do sistema OCB Ceará em parceria com as cooperativas parceiras. E a grande estrela do evento foi a jornalista Ana Paula Padrão, que trouxe todo o seu conhecimento, não só no campo do jornalismo, mas também no campo empresarial, neste momento em que atua fortemente na discussão de novas mulheres líderes.
Minha gente, estamos num momento muito especial aqui no Vozes do Cooperativismo, onde recebemos a Ana Paula Padrão, minha colega jornalista, também empresária, líder da UNA, que nesse momento tem organizado mulheres no Brasil todo, falando sobre liderança. E a Ana Paula veio a Fortaleza especialmente para participar de um evento do Sistema OCB Ceará, que trata justamente do protagonismo feminino nesse campo, no campo do cooperativismo. Primeiramente, Ana Paula, seja bem-vinda ao Ceará. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, uma alegria, um prazer. A Ana Paula tem uma trajetória desafiadora, né? Uma mulher que em vários momentos teve que se reinventar, trabalhou no jornalismo, mais recentemente no entretenimento, na maior cozinha, né, do Brasil, a cozinha mais conhecida do Brasil. A mais famosa, a mais especial, a mais legal, adoro Masterchefs. Beijo para vocês. Todo mundo fã aqui, viu? Essa geração aqui é a geração Masterchef. Eu sou a geração Jornal da Globo, SBT Brasil, Jornal da Record. Por isso que é bom a gente mudar, porque a gente atinge muitos públicos diferentes. Se eu tivesse ficado só no jornalismo, meu público hoje teria a minha idade, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas indo para outro lugar, o lugar do entretenimento, ainda na mídia, ainda na TV, mas com outro público, eu tive espaço, tive oportunidade de encontrar pessoas que não me veriam se eu estivesse ainda lá. E, ao mesmo tempo, durante todo esse período de diferentes profissões da minha vida, eu conversei com mulheres. Sempre foi uma agenda paralela, agora eu consegui transformar num trabalho mesmo, o que sempre foi uma agenda paralela, o meu prazer de conversar com mulheres, que é o que me traz nessa cidade linda hoje. E você, ao longo da vida inteira, desafiou o machismo estrutural, né? Esteve presente em espaços de atuação inicialmente predominantemente masculinos, e a sua geração em diante começa a tornar, por exemplo, o jornalismo mais feminino. O jornalismo, quando eu entrei, justiça seja feita, já era bastante feminino. A gente já tinha bastante colunista importante, colunistas de política, de economia, de assuntos mais áridos, que eram mulheres. Na minha geração, são muitas as mulheres nessa área. Claro que os donos das mídias são homens até hoje, né? A gente não tem no Brasil uma mulher liderando um grande conglomerado de mídia, são empresas familiares, são sempre dominadas por homens. Mas o jornalismo também é um lugar mais poroso para o trabalho da mulher. Eu acho que a régua que mede a qualidade do jornalista não sofre tanto impacto do gênero, a não ser em setores muito específicos como o esporte, por exemplo, onde ainda são poucas as mulheres, principalmente nos esportes de elite. Mas elas são especialmente tratadas com algum preconceito, mesmo as atletas, né? A gente não vê atletas mulheres sendo tão bem remuneradas quanto os homens, mesmo em campeonatos equivalentes. Então, eu acho que ainda tem coisa para desbravar. Mas o jornalismo me permitiu, não sei se desafiar o status quo, desafiar o patriarcado, mas eu pude fazer o que eu queria fazer. Eu sempre fiz o que eu quis. Há quase 20 anos atrás, você foi líder, inclusive, de uma redação inteira, né, no SBT. Uma redação inteira que foi remontada a pedido do Silvio Santos, porque o jornalismo ali estava meio desandado já há 8 anos. Eram pouquíssimos noticiários, muito incipientes, e a gente remontou no país inteiro. O SBT Brasil, que hoje existe, foi a gente, eu e uma equipe maravilhosa, que montamos naquele momento, inclusive costurando novamente a relação com as praças, com as afiliadas. Foi uma delícia, viajei o país inteiro remontando isso, um sonho, foi muito legal. Você foi a primeira a circular no estúdio, a não fazer sua bancada, porque acho que foi inovação também no jornalismo naquela época. Eu entrava e eu saía e apresentava algumas coisas assim do lado. Eu realmente não sei se eu fui a primeira. Isso tinha já coisas pelo mundo acontecendo fora da bancada. Isso eu realmente não sei, não consigo me lembrar. Acho que eu não devo ter sido a primeira, não, porque minha memória... Aqui no Brasil. De quem... Talvez no Brasil. Mas eu acho que já tinha gente apresentando de pé. Não foi exatamente para desafiar ou para inovar ou para fazer alguma coisa nova. Era simplesmente porque eu sou essa pessoa inquieta. Eu preciso sair da bancada. Você acha? Que bom que você achava. Porque para mim era só uma questão de poder me movimentar melhor, poder apresentar uma matéria de outro lugar que não fosse a bancada. Eu sou movimentada, ansiosa, então para mim foi um jeito de dar uma movimentada no estúdio. Não foi exatamente para inovar, não estava procurando isso, mas que bom que você gostou. Quebrava a rigidez do jornalismo. Obrigada. Mas um ponto interessante que eu acho também, nesse momento da sua vida, inclusive, tem sido, eu tenho acompanhado o seu Instagram,
Você tem conversado muito com as mulheres e tem ido a vários lugares do Brasil conversar com as mulheres. Por que essa decisão nesse momento da vida e por que escolher, ó, já até imagino a resposta, mas por que escolher o protagonismo feminino, a liderança feminina como a sua estratégia hoje, inclusive de discussão com o mundo, de conversar com o Brasil? É mais do que uma estratégia, bem mais do que uma estratégia. É o desejo de devolver o que eu aprendi até hoje. O meu interesse pelo empoderamento feminino, pelo comportamento feminino é antigo, desde o fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu direcionei as reportagens especiais que eu fazia para assuntos feminismos relacionados ao protagonismo da mulher e à independência da mulher, ao lugar dela na sociedade. E eu sempre trabalhei, ou no jornalismo, ou no entretenimento, enfim, com esta agenda paralela. Eu faço eventos com mulheres e para mulheres desde o começo dos anos 2010. Consistentemente. O meu maior evento hoje, que atrai mais de 2.000 mulheres, é anual em São Paulo, o Tempo de Mulher. Eu estou na 5ª edição, estou indo para a 6ª edição em 2026. Então tem muito tempo que eu falo com mulheres, que eu tento empoderar mulheres, impactar mulheres, inspirar e colocar a inspiração para elas, entre outras tantas líderes que já estão no mercado, e que eu tento expor nesses eventos para que quem assiste, quem acompanha pela transmissão que a gente faz, acredite que é possível sentar na cadeira número 1 e sentar com graciosidade, com beleza, escolhendo a gestão feminina, escolhendo o jeito feminino de liderar. O que eu faço em UNA é justamente formar mulheres para ocuparem essa liderança. UNA é uma comunidade de mulheres com vários produtos ali dentro, todos destinados a desenvolver nelas alguma característica necessária à liderança, inclusive o amor próprio, inclusive a segurança individual, a identidade individual. A gente é socializada, e é por isso que esse assunto me interessa bastante, de uma maneira muito diferente por gênero. Sim. As mulheres são socializadas para modéstia, os homens são socializados para ambição. Mulher ambiciosa não é um elogio. Homem ambicioso é mais do que obrigação. Não é mais do que obrigação. Mulher modesta tem mais facilidade em ser aceita. A que cuida, a que está interessada sempre no outro, a que se sacrifica pelo outro e pelo bem-estar da coletividade. Adoro o bem-estar da coletividade, mas se você não se colocar no mundo, primeiro você, primeiro a sua máscara de oxigênio, você vai olhar para trás quando tiver a minha idade, eu acabei de fazer 60, e vai ver que você teve uma vida não dedicada a você. E pode ser que você acumule frustrações nesse processo. Então, se você quer ser uma mulher modesta, é com você. Mas eu brigo muito para que você possa escolher entre ser modesta e ser ambiciosa, entre ser quietinha e ser protagonista. É com você. Você falou agora olho no olho para muitas mulheres cearenses que acompanham o nosso programa. Eu queria que você falasse agora também para as mulheres do cooperativismo, o público que você está encontrando hoje nesse evento. Né? Você veio conversar com as mulheres do cooperativismo nesse momento muito importante, onde elas se preparam cada vez mais para ocupar os cargos de liderança desse modelo de negócio. Adoro o modelo de negócio. Eu sou uma fã do cooperativismo. Eu acho que o Brasil, num determinado momento de sua história, imprimiu esta marca nas organizações e depois isso foi sendo abandonado, porque a gente copia muito outros modelos, como o modelo americano, que é o do lucro desenfreado, da apresentação de resultado a cada trimestre e de benefício quase que exclusivo dos acionistas majoritários. Eu acho que quando você tem um grupo grande de sócios, de cooperados, todo mundo tem que trabalhar, mesmo que um deles tenha dificuldade. Quer dizer, você desenvolve um modelo mental de agora ele não está bem, mas para que todo mundo vá bem, para que o resultado seja bom, eu tenho que ajudá-lo. Então você desenvolve um modelo mental de trabalhar em grupo, que é o que eu tento fazer com mulheres, colocá-las em rede para que elas vejam o quanto é mais fácil quando a gente trabalha em rede, quando a gente não está focada no resultado só individual. Eu sou super fã disso, eu acho que mulheres têm tudo a ver com isso, então para mim é um prazer estar aqui e é um prazer duplo poder falar para mulheres do cooperativismo.
em nome do cooperativismo, muito obrigado pela entrevista, né, e fique mais tempo no Ceará, converse mais com a gente precisa de lideranças também como a sua. Sempre que vocês chamarem. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigada, gente. A gente faz mais uma rápida pausa aqui no Vozes do Cooperativismo. Na volta, seguimos com entrevistas e trajetórias que mostram como a liderança feminina transforma o presente e projeta o futuro do cooperativismo no Ceará. Não sai daí! Voltamos com Vozes do Cooperativismo, acompanhando tudo do primeiro encontro de liderança feminina no cooperativismo do Ceará. Agora você confere mais histórias de mulheres que estão ocupando espaço, inovando e fortalecendo o movimento cooperativista em nosso estado. Durante todo o dia, o primeiro encontro de liderança feminina no cooperativismo do Ceará reuniu vozes, trajetórias e reflexões que reforçam a urgência da equidade no setor. O evento, realizado pelo Sistema OCB Ceará, destacou que diversidade e participação feminina não são apenas compromissos sociais, mas pilares estratégicos para o futuro das cooperativas. Logo na abertura, foi apresentado o cenário do cooperativismo cearense, que reúne hoje 144 cooperativas registradas, 240 mil cooperados e milhares de empregos diretos. Mesmo sendo maioria entre cooperados e colaboradores, as mulheres ainda ocupam apenas 24% dos espaços de liderança, um desafio que precisa ser enfrentado a partir das assembleias, da governança e da formação contínua. Ao longo da programação, palestras e painéis ressaltaram que inovação, ética, sensibilidade e racionalidade são marcas da liderança feminina e que equipes diversas apresentam melhores resultados e decisões mais sustentáveis. Pensadoras e lideranças reforçaram que ampliar a presença das mulheres é redistribuir poder e fortalecer as bases democráticas das cooperativas. O Vozes do Cooperativismo acompanhou tudo de perto, cada fala, cada debate e cada construção coletiva deste encontro que celebrou coragem, autonomia e protagonismo. Um evento que marca o início de um ciclo de ações e formações voltadas para ampliar a participação das mulheres no cooperativismo cearense, criando redes de apoio, liderança e transformação. E o programa segue ecoando essas vozes por todo o Ceará. Dando continuidade às nossas conversas aqui no primeiro encontro de liderança feminina no cooperativismo do estado do Ceará, eu estou com a Germana MacGregor. A Germana é presidenta da Cooperativa de Comunicadoras e Comunicadores do Ceará, a cooperativa mais recentemente criada no estado, que está em processo de registro e que passa a ser liderada por uma mulher. Eu queria que a Germana destacasse a importância do protagonismo feminino nessa etapa de liderança dessa cooperativa, que já nasce, né, com um espírito renovador, um espírito de diversidade. Muito importante a participação nesse evento, muito importante esse evento, sobretudo pela participação das mulheres. É importante nós darmos visibilidade às mulheres nos papéis de liderança, porque nós temos apenas 6% de mulheres que sentam nas primeiras cadeiras nesse país. A nossa cooperativa, liderada por uma mulher, já nasce com esse intuito de empoderar mulheres, emancipar mulheres, porque a precarização no nosso trabalho ela está grande. Então, a gente precisa usar da coletividade para tentar trazer essa força, trazer o jornalismo em voga nesse país. Eu estou agora com a Karine Sobral, que é vice-coordenadora do Comitê Elas pelo COP no Ceará. E a Karine é uma das pessoas que ajudou a pensar essa discussão de hoje, do encontro de liderança feminina no cooperativismo, justamente porque estamos num processo em que o comitê ganha as ruas, né, Karine? E também prepara mulheres cada vez mais contagiando o grupo de mulheres do cooperativismo, mas também pensando aí os espaços de decisão, os espaços, né, de conselhos do cooperativismo através dos atuais homens também representantes. Me fala dessa estratégia hoje de mobilizar homens e mulheres, através inclusive do He4She, pelo cooperativismo no Elas pelo COP. Obrigada, Rafael. É fundamental esse trabalho, né, de fortalecer, de unir para além dos muros do cooperativismo, né, levando para os negócios, para toda a sociedade, e usando a estratégia de ter os homens como aliados, né? O He4She que você trouxe, que é eles por elas, né? A gente precisa ter esses sponsors, esses apoiadores, esses homens que
reconhecem as dificuldades que as mulheres têm para ingressar, para ter acesso a cadeiras de poder e se permanecer nesses acessos, nessas cadeiras, reconhecem que é importante abrir portas para essas mulheres e fortalecer essa cultura conosco, juntos. Né? É uma questão de aliança mesmo, não é de oposição, não é de um tomar a cadeira do outro, mas é assim entender que juntos fortalece essa coletividade. Né? Uma mulher sozinha, ela não vai fazer muita coisa, né? Ela vai com determinação, com coragem, ela vai chegar a espaços muito mais longe, mas quando ela tem todo esse suporte de outras mulheres, que é o que o Elas pelo COP faz, e com o apoio desses homens aliados, os He for She, a gente ganha muito mais força e consegue mudar uma cultura mesmo, né? Você acredita que o trabalho do Elas pelo COP no Ceará hoje tem dado capilaridade a essa discussão dentro das cooperativas? Te dou um exemplo. Eu acabei de entrevistar uma pessoa que, inclusive, é líder principal, presidente eleito, uma mulher, da primeira cooperativa de comunicadores do estado do Ceará. E essa cooperativa já nasce sendo liderada por uma mulher. Eu acredito que, assim, nós temos um universo de cooperativas, são 8 ramos agora, né? Então, vão ter realidades bem diferentes, né? Realidades de cooperativas que já nascem, como essa, com um bom exemplo, de mulheres, que predominantemente o corpo é feminino. Existem outras, e a gente, como a de transporte, que predomina o masculino. Mas eu acho que o importante, e eu acho que é isso que o Elas pelo COP tem feito, é essa sensibilização diante das cooperativas, e esse avanço a gente já tem visto nos dados, né? A gente já mostra nos dados recentes, desses 2 anos de atuação do Elas pelo COP, fazendo esse trabalho de sensibilização com os diretores, as presidências das cooperativas, mostrando os benefícios de ter uma diretoria mais diversa, né, que amplia as perspectivas, que reduz os vieses e que traz muito mais segurança nas tomadas de decisão e que é bom para todo mundo. Então, eu acredito sim que esse movimento já é um movimento. Está aí o exemplo da adesão desse evento de hoje, né, do primeiro encontro de lideranças femininas, e que teve uma adesão muito boa, muito potente mesmo, de muitas cooperativas. E a gente acredita que isso aqui é só o primeiro movimento, né, um movimento de 2 anos aqui nos estados do Ceará, mas que os números já mostram que a gente já tem a formação de um grande comitê da Unimed Fortaleza, por exemplo, que em uma semana entraram 350 mulheres inscritas no comitê. Então, isso é uma necessidade, é uma demanda da sociedade, das mulheres, nesse movimento, né? A gente vai continuar acompanhando todos os resultados aqui desse encontro com as próximas entrevistas. É hora de ouvir a Dorinha Madeira, que é analista de desenvolvimento de cooperativas do sistema OCB Ceará e também uma das articuladoras do comitê Elas pelo COP no Ceará. São um pouco mais de 2 anos, né, de instalação do comitê Elas pelo COP, que é quem lidera a realização desse evento. Eu queria que você falasse desse processo, não só de articulação das mulheres no cooperativismo, mas também de grandes realizações, como a criação dos comitês nas cooperativas e esse evento. Na verdade, é uma estratégia que o sistema OCB vem desenvolvendo desde 2019, quando fizemos o 14º Congresso Brasileiro de Cooperativismo. O que se nota é que existem muitas mulheres no cooperativismo, mas elas não alcançam uma posição de destaque, no sentido de sucessão mesmo, de chegar às posições de liderança. E essa estratégia ela vem acontecendo desde então. Aqui no estado do Ceará, nós iniciamos em 2023, começamos a mobilizar as mulheres. Em 2024, tivemos, então, a primeira coordenação. Nós estamos aí ao fim dessa primeira gestão do Comitê de Mulheres Elas pelo COP Ceará. Em 2026 será uma nova gestão. E durante esse período nós conseguimos mobilizar, até o momento, 36 cooperativas, das 144 cooperativas que temos. Nós estamos hoje com representatividade, uma representatividade muito significativa.
existem presidentes de cooperativa, mulheres que presidem a cooperativa, que fazem parte do comitê. Nós temos mulheres que estão em conselho de administração, conselho fiscal, gerentes, diretoras executivas e outras colaboradoras que também estão desenvolvendo esse processo, porque o comitê ele atua em 3 perspectivas: o da capacitação, o de formar outras mulheres e também o de representar o cooperativismo. E aí, para o evento, nós vimos já discutindo esse evento há algum tempo, pensando qual seria a melhor abordagem. A abordagem desse evento é falar de governança, falar de diversidade, de como essa transformação ela pode ser positiva para os negócios da cooperativa também. Então, foram desde que o comitê foi constituído que a gente ensaia, na verdade, fazer esse evento, e eu não posso negar, nós estamos muito felizes com ele. Hora de ouvir o José Aparecido dos Santos, que é superintendente do sistema OCB Ceará. Senhor Aparecido, muito importante esse momento em que o protagonismo feminino é chamado a atenção no cooperativismo cearense. Eu queria que você comentasse a relevância desse primeiro encontro de representatividade feminina. Olha, como eu disse ali na abertura, já é uma necessidade que o cooperativismo do Ceará vem sentindo da ausência da liderança feminina. Em algumas cooperativas do interior onde eu passava, eu fiz algumas pesquisas e eu dizia para os diretores, elas tinham muito mais bancos de aula, de escola, do que eles, e eles, por uma resistência à toa, a cooperativa deixava de ter essa contribuição bem mais forte, porque elas estavam preparadas mais do que eles. Então, de certeza que essa participação feminina, pela necessidade, o caminho que temos que seguir foi um pouco falado lá pela colega. As lideranças femininas precisam ser capacitadas, as lideranças femininas precisam, de fato, pensar bem que é preciso usar resiliência, porque é uma mudança, é uma coisa nova no cooperativismo. E as pessoas precisam entender que elas podem encontrar algumas resistências. Mas eu gostaria de deixar aqui bem pontuado que o sistema OCB Ceará acredita, confia e está preparado para dar todo o apoio para que esse trabalho seja desenvolvido com a mais desenvoltura possível. Eu estou agora com a Mariana Matos, que é superintendente de mercado da Unimed Fortaleza. A Mariana é uma das participantes aqui do encontro tocado pelo movimento Elas pelo COP. Eu queria ouvir da Mariana o que ela achou da experiência. É o primeiro grande encontro de liderança feminina no cooperativismo. E aí, foi sucesso? Mobilizou de fato? Entregou o resultado, que é a promoção da liderança, na discussão? Sem dúvida, Rafael. Eu acho que essa é uma pauta que eu, pessoalmente e profissionalmente, apoio muito. Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso. O papel da mulher no mercado de trabalho ele vem de uma crescente, né? A mulher ela vem ocupando muitos espaços, mas eu acredito que ainda há um caminho longo a se perseguir para chegarmos aí na equidade, na igualdade dos gêneros, principalmente nos cargos de alta gestão. Então, a gente teve aqui discussões e temas e pautas muito relevantes sobre o assunto, e eu acredito que vamos sair daqui com muitas ideias para que a gente realmente comece a olhar de uma forma mais prática nas nossas organizações, porque teoria sem prática é só uma ilusão, né? Então, a gente precisa realmente sair daqui e botar em prática tudo que a gente está aprendendo aqui. Parabéns pela OCB Sescop por essa iniciativa, que seja a primeira de muitas. Já é um primeiro grande evento e eu não tenho dúvida que o próximo vai ser um sucesso ainda maior. Que vem em 2026, né, com mais um encontro, o segundo encontro de liderança feminina. Isso mesmo, não tenho dúvida que vai ser mais um grande sucesso.
E com as falas dessas mulheres potentes, nós encerramos esta edição do Vozes do Cooperativismo. A gente volta semana que vem com mais um programa, com mais um debate muito importante sobre esse modelo de negócios, como eu falei no começo, que transforma a vida das pessoas e a economia do nosso estado. Forte abraço e até semana que vem.